Convido os amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar juntos o hino de número 49 no Cantor Cristão, neste lindo e maravilhoso dia de sol. E se fosse chuva, seria um lindo e maravilhoso dia de chuva. E se fosse calor, seria um dia lindo e maravilhoso de calor. E domingo que vem a previsão é de 1 grau, 0 grau. Será um lindo e maravilhoso dia de frio. Nós amamos tudo que Deus nos dá e aceitamos com muita gratidão. Cantemos com alegria, com entusiasmo, hino de número 49 no Cantor Cristão. Vamos nos ajoelhar, por favor, e vamos orar. Se alguém tiver dificuldade de se ajoelhar, pode ficar assentado. Deus vai olhar para o seu coração. Mas se não for difícil, por favor, vamos nos ajoelhar e vamos orar. Senhor, damos-te graças pela reverência, pelo silêncio, pela ordem, pela fidelidade dos amados e queridos irmãos no culto sagrado ao Senhor. Não é uma reunião qualquer, não é um passatempo, Senhor, é um culto. E não é para pessoas, é para o Senhor, o Deus eterno. Senhor, que os nossos corações estejam nesse momento quebrantados perante o Senhor. Possamos estar aqui com toda a humildade, prestando-te este culto de adoração. Porque se não fosse o Senhor, se não fosse o teu grande amor, nosso lugar seria a condenação eterna. Nós nos rebelamos contra o Senhor. Nós fomos fiéis, nós nascemos em pecado, porque os nossos primeiros pais pecaram, e nós recebemos essa condenação. Estávamos separados da glória eterna, mas pelo teu grande amor, pela tua infinita misericórdia, aprove ao Senhor tirar a condenação que era nossa, a dívida que era nossa, e lançá-la sobre o teu Filho amado que nunca pecou. O único ser humano que veio à terra e nunca pecou, obedeceu ao Senhor inteiramente. Mas isso nos leva a pensar, Senhor, nós fomos injustos e o justo morreu por nós. E quando nós vemos injustiças, nós nos sentimos mal. Então que nós possamos nos quebrantar perante o Senhor e lembrar o quanto o Senhor nos ama e quanto o Senhor Jesus sofreu por nós. E possamos aqui prestar esse culto com reverência, com alegria, com amor, com fidelidade, com gratidão. E que o culto não esteja restrito a esse tempo que estamos aqui. Que a nossa vida seja um eterno, constante culto ao Senhor. O que fizermos, aonde estivermos, com quem falarmos, o que pensarmos, tudo seja para a glória do Senhor. Vivamos, ó Deus, uma vida de santidade e de obediência a Ti. Juntamente conosco, abençoe também todos os irmãos que estão assistindo ou estarão assistindo o culto pela internet. Irmão Eduardo Estradoles, lá no litoral de São Paulo, no Guarujá. Pastor Joel, irmã Ivone, lá em São Paulo, na igreja em Santo André. Também irmão Cláudio e sua família, lá em Atibaia, no interior de São Paulo. Também no interior de São Paulo, irmã Helena, irmã Sibila, irmão Andres, Andrezinho, Yanes, Cláudia, irmã Marlene, lá em Presidente Prudente, irmã Marilene, na Bolívia, irmão Arles, irmã Aina, e também irmã Lene, que esteve conosco domingo passado, lá de Porto Belo, em Santa Catarina. Também oramos pela irmã Cíntia, pelo Carlos Eduardo, que voltaram para Sinop, no Mato Grosso, e estiveram conosco aqui alguns dias.
cuida deles, abençoe-os. Irmã Mônica, em Lucas do Rio Verde, também no Mato Grosso. Também oramos, ó Deus e Pai, pelos irmãos em Minas Gerais, irmã Valdete, irmão Leandro, e todos os demais que assistem aos cultos, que sejam graciosamente abençoados pelo Senhor, guardados pelo Senhor, sustentados pelo Senhor. Oramos nesse momento pela Venezuela, Senhor, tenha misericórdia. Que situação terrível ali. A corrupção, tal qual no Brasil, está estampada, Senhor. Não conseguem esconder. Mas essas pessoas têm apego ao poder. Ó Deus e Pai, ajuda, abençoe os nossos irmãos na Venezuela, sofrendo tanto. Mais de 6 milhões de venezuelanos, inclusive aqui na escola também temos alguns, fugindo daquele regime opressor, diabólico, Senhor. Tenha misericórdia da Venezuela, tenha misericórdia do Brasil, tenha misericórdia de Israel. Abençoe, Senhor, e guarda e opera o teu poder na vida de cada cristão para ser um servo comprometido com o Senhor. Aceita este culto, Senhor, que prestamos com humildade, e fale aos nossos corações nesta manhã, e possamos aplicar a tua palavra aos nossos corações. Pois oramos, pedimos, agradecidos e te louvando no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar uma paz
99 ovelhas vão seguras no curral, mas uma delas se afastou, abriu-se o pastoral. Ai, tantos montes de terror, distante do fiel pastor, distante do fiel pastor. Guardei submisso, bom pastor, não te contentarás. Ai, ante minha réplica, em quem se lhe afurás. Vou ao deserto procurar a ovelha que o Senhor gritar, a ovelha que o Senhor gritar. Nenhum remido imaginou quão negra a escuridão, quão fundas águas que passou, trazendo a salvação. E quando foi pra socorrer, a errante estava a perecer, a errante estava a perecer. Por todas elas onde vem, de sangue enxergo ali. Busquei a ovelha com amor, o sangue meu verti. Ferida vejo a tua mão, angústia encheu meu coração, angústia encheu meu coração. Vem da montanha aclamações, é a voz do bom pastor, ressoa em notas triunfais, o salmo vencedor, e os anjos cantam lá nos céus, a errante já voltou a Deus, a errante já voltou a Deus. Agradecemos a participação de todos neste hino e a seguir convidamos nosso amado irmão Luiz Henrique para mais um hino ao piano, e enquanto ele toca, todos nós, com o espírito quebrantado, pedindo ao Senhor, fale ao meu coração nesta manhã. Mas não somente ouça a voz do Senhor, obedeça a voz do Senhor, porque entre ouvir e obedecer tem um vazio aqui no meio. Ouvir todos ouvem, obedecer nem todos. Então vamos ouvir e obedecer a voz do Senhor. Ouçamos o hino e oremos silenciosamente.
Convido todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as vossas Bíblias em Lucas capítulo 23, leremos o versículo 33. Lucas capítulo 23, o versículo 33. O texto se refere ao momento em que o Senhor Jesus Cristo foi crucificado e tanto à sua esquerda quanto à sua direita, dois outros homens foram crucificados também. Dois pecadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Um deles foi salvo, para que ninguém perca a esperança. Porém, o outro não foi salvo, para que ninguém se livre. Vamos ouvir a palavra do Senhor em Lucas capítulo 23, versículo 33. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. 3 homens, 3 cruzes, 3 significados. Naquela fatídica e maravilhosa sexta-feira, o nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Fatídica por quê? Para quem se perder é a eterna condenação. Mas maravilhosa por quê? Porque ali ele derrotou Satanás. Ali ele abriu o caminho da salvação para todos os que quiserem aceitar. Ali estavam 3 homens, ali estavam 3 cruzes, e ali estavam também para nos apontar 3 significados maravilhosos ou de advertência para cada um de nós. De advertência por quê? Porque na primeira cruz, em primeiro lugar, na primeira cruz estava um homem que morreu em pecado. Num dos lados do Senhor Jesus Cristo estava um homem que ouviu, que viu, que sentiu e que estava tão próximo do reino, porém sem salvação. E infelizmente esse é o caso da grande maioria das pessoas no mundo. Todos estão vendo as mensagens de salvação, todos. Mensagens, versículos bíblicos como nunca antes estão correndo o mundo. A mensagem está alcançando o mundo inteiro. E o Senhor Jesus falou: importa que a mensagem do reino seja pregada até os confins da terra, e então virá o fim. E eu quero perguntar: há algum confim da terra que ainda não recebeu a palavra do Senhor? Todos os dias recebemos mensagens com referências bíblicas, com versículos bíblicos, outdoors, veículos com versículos bíblicos, para-choques de caminhões, rádios transmitindo. Primeira vez que fomos a Rincón del Tigre, na Bolívia, já mais de 25 anos atrás. Chegamos lá no meio da selva boliviana, no meio da tribo dos aioreus, apenas uma choupana de palha, 3, 4 pedrinhas ali, brasa, fazendo a comidinha deles, coisas simples, galinha entrando, chão batido, cachorro entrando e tudo mais, uma sujeira, uma pobreza, não tem nada, não tem luz elétrica, não tem o mínimo de conforto, mas uma coisa eles têm: rádio. E lá no meio da selva eles pegam a frequência de rádios cristãs ouvindo a palavra do Senhor. Irmãos, na primeira cruz temos este homem que morreu em pecado. Isto é muito sério, porque ele estava ao lado do Salvador, ele estava ao lado, ele estava ao alcance da salvação. Ele nasceu em pecado, como todos nós. A Bíblia diz que todos pecaram e todos estão separados, destituídos da glória de Deus.
A Bíblia diz que como um homem pecou, Adão e Eva pecaram, o pecado passou a toda a humanidade. É uma tragédia na nossa vida, na vida da humanidade. Esse pecado que entrou por meio de Adão e passou. Os nossos filhos já nascem em pecado, os nossos descendentes já nascem em pecado. Diz o salmista: em pecado me concebeu a minha mãe. É uma tragédia o pecado na vida da humanidade. E esse homem, como todos nós, nasceu em pecado. Esse homem viveu em pecado, mas na última hora ele teve a oportunidade de ser salvo. Há um hino muito bonito no cantor cristão que diz assim: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. É terrível, queridos irmãos, que esse homem estava ali preso numa cruz, a poucos instantes de partir para a eternidade, e escolheu ir para a condenação eterna. Desprezou a salvação, estava ali falando com o Senhor, zombou do Senhor, desprezou a salvação, e lamentavelmente esta é a situação de muitas pessoas. Há uma professora aqui na escola, o avô dela, há 2 anos atrás, estava próximo da morte, viveu a vida longe do Senhor. E essa senhora, nossa irmã aqui da igreja, da escola, ela foi preocupada com a alma do seu avô. Ela chegou para o avô e falou: vovô, você está a um passo de partir para a eternidade, por favor, eu lhe peço, por favor, aceite o Senhor Jesus como Salvador de sua vida. Sabe o que aquele homem falou? Não! E em seguida morreu. Teve uma oportunidade como esse homem. Esse homem, numa cruz, morreu em pecado. E a Bíblia diz que todo aquele que não aceitar a salvação já está em pecado. Se você entrou aqui nesta manhã e ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, você está em pecado. Você está numa condenação eterna. Por favor, se você entrou aqui nesta manhã, pecador, como eu também era, como toda a humanidade era, ainda não aceitou a salvação, por favor, entregue-se ao Senhor Jesus Cristo. Senão sobre você há uma condenação como para este homem. Quem não crê nele, já está condenado, diz a palavra do Senhor. Em segundo lugar, na segunda cruz estava um homem que morreu para o pecado. Na primeira cruz, um homem que morreu em pecado. Na segunda cruz, o outro homem morreu para o pecado. E aí faz toda a diferença. Aquele homem também havia nascido pecador, como o primeiro homem, como eu, como você, como todos nós, nasceu em pecado, viveu em pecado. Uma vida de pecado, como eu e você também vivíamos no pecado. Ele viveu uma vida tortuosa. Não sabemos o que ele havia feito. A Bíblia diz que ele era um malfeitor. Mas quem de nós não é? Mas quem de nós não é? Às vezes as pessoas têm uma noção errada de si mesmas. Acham-se melhores do que os outros, ou menos pecadores do que os outros. Cuidado, esse é um pecado gravíssimo também. Certa vez o Senhor Jesus recebeu uma comitiva de algumas pessoas que se achavam melhores do que os outros, e pegaram uma mulher apanhada em adultério e levaram a mulher para o Senhor Jesus Cristo, e eles se achavam bons, eles se achavam menos pecadores do que eram. Chegaram para o Senhor Jesus e falaram: mestre, Moisés mandou que tais pessoas sejam apedrejadas. O que o Senhor nos diz, mestre? Que hipocrisia das pessoas, não é? Que hipocrisia. Aliás, as pessoas estão cada dia mais hipócritas, infelizmente. Eu concordo que nenhum homem deve bater em mulher. Isso é uma covardia. Se alguém faz isso, é uma covardia sem tamanho, inenarrável. Mas nos Jogos Olímpicos pode, né? Dar porrada em mulher.
Impressionante, né? Os irmãos viram uma italiana que pediu para parar a luta porque um homem estava espancando ela, aprovado pelo Comitê Olímpico. Uma sociedade hipócrita. Não só hoje, no passado era assim também. Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. Mas cada dia mais eu amo meu Senhor Jesus Cristo. Cada dia mais eu o admiro. Cada dia mais eu quero aprender com Ele. Uma sociedade hipócrita dizendo que essa mulher é pecadora. Eu não sou, eu sou melhor. O Senhor Jesus, vendo a hipocrisia deles, abaixou e começou a escrever com o dedo na terra. E como eles insistissem, se o senhor não vai tomar uma atitude, mestre? Então o Senhor Jesus levantou e pôs tudo em ordem. Quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E continua abaixando e escrevendo. E quando levantou, só estava ele e a mulher. Mulher, onde estão os teus condenadores? Nenhum deles ficou. Não, sim. Queridos, todos nós somos pecadores. Queiramos aceitar ou não, todos nós somos. Esse segundo homem, ele também nasceu em pecado como eu e você. Era pecador como eu e você. Teve uma vida tortuosa, errada, longe do Senhor. Todos nós somos tortuosos e errados, todos nós. Tanto faz o pecado, se é adultério, se é pensamento ruim, porque o Senhor Jesus falou: se algum homem atentar numa mulher para desejar, já cometeu adultério no seu coração. Nós pecamos em pensamento, nós pecamos em palavras, e ninguém é melhor do que ninguém. Pecado é pecado. Mas graças a Deus por essa segunda cruz, por esse segundo homem, que nos traz uma lição importante. Ele morreu para o pecado. Quando ele viu que se aproximava o momento de ele dar o último suspiro aqui nessa terra e ia para a condenação, ele faz um pedido emocionante ao Mestre. Ontem à noite eu estava lendo e até lágrimas vieram aos meus olhos. O pedido emocionante que esse homem, pecador como eu e você, faz para o Mestre. Estava ao lado do Salvador. Estava ao alcance da salvação. E ele, olhando para o Mestre, falou: Mestre, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu. Lembra-te de mim. Senhor, da vida que eu estou, eu não vou para o mesmo lugar que o Senhor. É importante nós entendermos isso, irmãos. Nós não iríamos para o mesmo lugar que o Senhor, porque nós somos pecadores. Quando nós fazemos acusação, nós somos tão pecados quanto a mulher adúltera. Quando nós julgamos os outros, nós somos tão pecadores como uma pessoa na maior incredulidade. Nós somos pecadores. Nós não íamos para o mesmo lugar, nós estávamos indo para a condenação eterna. Mas o que esse homem pediu: Senhor, o Senhor se lembra de mim quando o Senhor entrar no seu reino? Eu não vou para o mesmo lugar que o Senhor. Eu sou pecador. Eu nasci em pecado, o Senhor não, mas eu sim. Eu cometi tantas atrocidades, o Senhor não, eu sim, eu não vou para o mesmo. O Senhor se lembra de mim. Queridos, como deve haver essa humildade em nosso coração? Senhor, eu sou pecador. Não tente se fazer de bonzinho, porque nós não somos. Não tente se fazer de justo, porque nós não somos. Não tente se projetar como uma pessoa religiosa, porque nós somos condenados. O Senhor Jesus falou de dois homens que estavam no templo, e um deles se querendo se florear, parecer grande coisa, parecer muito bom, que começou a orar: graças te dou, Senhor, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, isso, aquilo. Eu não, Senhor, eu sou bom. Eu dou o dízimo de tudo, jejuo 2 vezes por semana. Senhor, eu sou bom. Não sou nem como aquele publicano lá, Senhor, aquele pecador. Eu não sou nem como ele. Não tem muita gente assim no mundo. Ah, tá vendo aquele irmão? Tá vendo aquela... Hipocrisia. Hipocrisia. Sexta-feira estávamos saindo para comer um pastel, Larissa e eu. O irmão Luiz estava saindo. Aí vamos junto tomar um lanche conosco, vamos comer um pastel.
E sempre é tão agradável estarmos com os irmãos. Vocês não gostam? Para mim é uma alegria imensa estar com os irmãos. Seja no acampamento, seja onde for, é bom estar com os irmãos. E a conversa é sempre espiritual. E nós, como sexagenários, falando para ele que é novo ainda, irmão Luiz, nunca fale mal de ninguém. Ele não está falando mal de ninguém, mas orientando. Faça sempre o melhor. Se alguém falar mal, saia de perto, como ele já fez isso. Não sejamos hipócritas como esse homem no templo, julgando os outros, condenando os outros, apontando o dedo para os outros. Que hipocrisia! E o publicano, coitadinho, lá no cantinho dele, não tinha nem coragem de levantar a cabeça para o céu, só batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E os irmãos já leram, e os irmãos já ouviram sobre esta passagem. Qual dos dois voltou justificado para sua casa? Qual dos dois? O homem da oração floreada, dos discursos maravilhosos, que toda a igreja gostaria de ter um membro tão perfeito assim? Ou aquele pobre pecador que reconhecia que era pecador e que precisava do perdão? Qual dos dois voltou justificado? Senhor Jesus falou: esse pobre pecador, ele voltou justificado porque ele reconheceu o pecado dele, e o outro orgulhoso voltou pior do que entrou no templo. Queridos, na primeira cruz tinha um homem que morreu em pecado e foi para a condenação. Na segunda cruz tinha um homem que morreu para o pecado. Eu sou pecador, Senhor. Se o Senhor puder lembrar de mim quando o Senhor estiver no seu reino, porque eu não vou para o mesmo lugar que o Senhor, por favor, lembre-se de mim. Senhor Jesus, oremos a Ele. Eu sou pecador, o Senhor não é, eu preciso morrer para o pecado, Senhor. Cuida da minha língua, cuida dos meus olhos, cuida da minha mente, cuida do meu ouvido, cuida das minhas mãos, cuida do meu ser. Senhor, eu sou pecador, eu preciso de Ti. Vamos morrer para o pecado. E em terceiro e último lugar, queridos irmãos, na terceira cruz, um homem que morreu pelos pecados. Na primeira, um homem que morreu em pecado, eternamente condenado. Na segunda, um homem que morreu para o pecado, ele reconheceu que era pecador e pediu perdão ao Senhor. E na terceira cruz, o nosso mestre que morreu pelos pecados, pelos nossos pecados, pelo pecado de toda a humanidade. Diz a Bíblia que ele morreu por todos. Ele morreu por todos, por mim, por você, por toda a humanidade. Se hoje toda a humanidade se arrependesse dos seus pecados, se todas as pessoas do mundo caíssem de joelhos pedindo perdão, Ele é poderoso para salvar a todos. Ele morreu para os pecados. Por favor, abra em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. 2 Coríntios capítulo 5, o versículo 15. Lemos na palavra do Senhor. 2 Coríntios 5, versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele morreu por todas as pessoas do mundo. Hoje todas as pessoas têm a salvação disponível, como aquele malfeitor que desprezou a salvação, estando tão perto do reino. Ele está ao alcance de cada pessoa aqui nesta manhã. Você é um membro de igreja, você é um religioso, isso não levará você para o céu. A única pessoa que pode levar você para o céu é o Senhor Jesus Cristo, porque Ele morreu pelos seus pecados. Haveria alguém nesta manhã que talvez tenha frequentado a igreja a vida toda, talvez você tenha participado em alguma igreja a vida toda, mas ainda não aceitou a salvação, ainda não morreu para os pecados. E o Senhor Jesus Cristo morreu por você, pelos seus pecados, pelos pecados de toda a humanidade. Meu avô, lá na distante Letônia, tinha 9 aninhos de idade quando ele entendeu isso. E entregou a vida dele ao Senhor Jesus Cristo com 9 anos de idade. É uma mensagem tão clara. Temos várias crianças aqui na igreja que entregaram-se ao Senhor Jesus Cristo na mais tenra idade.
Ele salvou a todos, ele quer salvar a todos, Ele morreu por todos. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, morreu por todos. Meu avô teve o privilégio, a bênção de Deus de viver até os 94 anos. E um pouquinho antes de falecer, ele reuniu a família e falou: eu nunca me arrependi de ter andado com o Senhor. Foi soldado na Primeira Guerra Mundial, lá pela Letônia. Viveu numa santidade, numa obediência. Ele gostava de dizer: eu nunca matei ninguém. Foi para a guerra porque era jovem, foi convocado, mas nunca matou ninguém. Viveu uma vida de obediência e partiu salvo. A Larissa e eu fomos no sepultamento dele. Era um homem de Deus, morreu para o pecado, para aquele que por ele morreu, para aquele que por nós morreu. Ele nos dá a salvação. Mencionamos há pouco tempo atrás do sogro da nossa amada irmã Eli. Era um sábado à tarde e eles ligaram para mim: pastor, poderia vir aqui em casa? Seu Manuel tem algumas perguntas que gostaria de fazer. Seu Manuel, com 90 anos, um homem de 2 metros de altura, 90 anos, havia nascido em Portugal, viveu em vários países do mundo, veio para o Brasil e estava na casa dos nossos irmãos. E vendo eles na fidelidade ao Senhor, no culto doméstico ao Senhor, começaram algumas perguntas a brotar no coração. Era uma tarde linda de um sábado. Fomos lá, serviram um café gostoso, depois sentamos lá na sala. Aí ele começou a fazer umas perguntas. Pode ser com 9 anos, pode ser com 90 anos, Deus quer a salvação. Jamais vou esquecer aquela tarde, quando o seu Manuel, aquele homem zarrão sentado do meu lado, começou a fazer perguntas. E Deus trabalhou no coração dele. E ele tinha dentro do seu bolso aqui um amuleto. E a pergunta foi: seu Manuel, o senhor não gostaria de orar, convidando o Senhor Jesus para entrar no seu coração? Ele quer a sua salvação. Eu quero orar. E orou. 90 anos, irmãos, é lindo demais. Uma criança ou uma pessoa senil, tanto faz, o Senhor morreu por todos. Ele morreu por todos, pelos nossos pecados. Terminou a oração, ninguém falou nada para ele, mas o Espírito de Deus abriu o entendimento dele. Ele levantou aquele amuleto de dentro do bolso, que havia andado a vida toda com aquilo. Foi para a Austrália, foi para a Noruega, foi para a África, foi para todo lugar com aquele negócio. Ninguém falou nada. E eu me impressionei, porque ele levantou aquele negócio e falou: pastor, e o que eu faço com isso? Joga fora, não precisa disso. Você não precisa de alguma coisa fora do coração. Agora você já tem o Senhor Jesus dentro do seu coração. Imediatamente tirou, não é, irmã? Imediatamente tirou, porque o Senhor Jesus morreu pelos pecados de todos. O primeiro homem morreu em pecado, e sabe onde ele está hoje? Nossa, você sabe. E ele vai passar a eternidade arrependido. Mas eu estava tão perto do reino, mas sem salvação. Ele e todos os que não aceitarem a salvação vão passar a eternidade com a mente queimando. Por quê? Mas porque eu fui tão insensato? Mas porque eu fui tão displicente, negligente, irresponsável? Porque eu estava a um passo da salvação. Tão perto do reino, mas sem salvação. Tão perto, porém, sem Jesus, sem Deus. Ó, considerai, ao convite atender, e sem mais demora, o Senhor vos redime. O primeiro morreu em pecado, foi para a condenação. O segundo morreu para o pecado e foi salvo. E o terceiro homem morreu por mim e por você. E eu gostaria de perguntar a alguém aqui nesta manhã que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Convido para que todos abaixem suas cabeças, por favor. Eu não vou perguntar se você é religioso, isso não adianta nada. Eu não vou perguntar se você é membro de igreja, isso não adianta nada. O que eu vou perguntar é: você não quer entregar-se hoje ao Senhor Jesus Cristo, reconhecer que é pecador? Tal qual a mulher adúltera, tal qual o malfeitor na cruz, tal qual eu e você não quer ser hoje arrepender-se? Se houver aqui alguém aqui
saiba que o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, morreu por você. Você aceita o que Ele fez? Talvez uma criança, talvez um adolescente, talvez um jovem, talvez um adulto, não importa a idade, Ele morreu por todos nós. Se houver alguém aqui que aceita o que o Senhor Jesus fez por você, levante a sua mão onde você estiver e Deus vai lhe dar o perdão, como deu para aquele homem que morreu para o bem. Alguém aqui? Levante a sua mão onde você estiver e nós vamos orar por você. Deus abençoe, Senhor. Há mais alguém? Se houver, pode abaixar a mão, por favor. Se houver mais alguém, que Deus possa abençoar quem está levantando a mão. Deus abençoe. Vamos orar nesse momento. Senhor, muito obrigado, porque há uma advertência na Tua palavra de que aqueles que não se arrependerem já estão condenados, como aquele malfeitor que morreu no pecado. Mas também temos uma alegria de ver que um dos malfeitores se arrependeu e foi salvo. E te damos muitas graças, porque hoje também o Senhor está salvando, como vimos agora aqui, e nós damos-te graças por isso. E isso só é possível porque na cruz do meio estava o Salvador, quem nunca pecou, quem não deveria estar naquela cruz, quem deveria estar lá éramos nós, mas Ele tomou o nosso lugar para nos perdoar e para nos purificar de todo o pecado. Continue a operar os milagres, ó Deus, em nosso meio, a salvação. Continue a operar em nós o desejo de Te servirmos com fidelidade, com amor, com quebrantamento, Senhor. Continue a falar a cada um de nós, pois nós pedimos humildemente e Te louvamos pela salvação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos orar, dando graças ao Senhor, com a bênção apostólica. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Teu Santo Espírito seja com o Teu povo aqui e em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Todos podem se assentar, por favor, com o pós-lúdio, com oração silenciosa. Estamos com o culto coletivo encerrado. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Abençoada tarde a todos os amados irmãos e até a noite com a permissão do nosso Mestre. Vão em paz e sirvam com alegria.